Bom, acabamos de falar no vídeo anterior sobre a Constituição e as emendas constitucionais. Qualquer coisa, volte lá para a aula 2 que fala da hierarquia das normas para você entender essa estrutura. Bem, depois de ter a Constituição e a possibilidade de emendas constitucionais, o que nós temos nessa hierarquia? As leis. As leis têm como objetivo regulamentar tudo o que está previsto na Constituição e também regular aquilo que a Constituição não previu. E para isso eu tenho alguns tipos de leis. Primeiro, as leis ordinárias e as leis complementares. Adicionalmente, a gente vai falar disso, existe o que a gente chama de decretos-leis e medidas provisórias. Mas vamos começar pelas leis. As leis podem ser ordinárias ou complementares. A lei ordinária, ela tem como foco, como objetivo, regular todas as matérias que a Constituição permita. Claro, ela não pode tratar nada de que a Constituição proíba. Então, tudo que estiver previsto na Constituição e aquilo que não estiver previsto, mas não está proibido, pode ser regulado por uma lei ordinária. Para aprovar essa lei, é necessário que ela passe no âmbito federal, na Câmara e no Senado, com maioria simples. O que é a maioria simples? Quando, por exemplo, inicia-se a sessão, em regra, o presidente da Câmara verifica se há o quórum. Se há o quórum, ou seja, se há o número mínimo presente, a lei vai ser votada com 50% mais um daqueles que estiverem presentes na sessão. Essa é a ideia da maioria simples. Já a lei complementar é um pouquinho diferente. Primeiro, para que haja obrigatoriedade de se fazer uma lei complementar, é necessário que ela esteja prevista na Constituição. Por exemplo, os tributos, para serem regulamentados, exigem que se faça uma lei complementar. Qual que é a diferença da lei complementar? A votação dela é um pouquinho mais complicada. Isso quer dizer que, por exemplo, para aprovar uma lei complementar, é necessário a maioria que a gente chama de absoluta. Portanto, tendo quórum para abrir uma sessão, para votar a lei complementar é necessário que 50% mais um de todos os senadores ou de todos os deputados vote favoravelmente. Essa é a grande diferença. Agora, falando especificamente de medidas provisórias. O que é uma medida provisória? É uma medida que é publicada pelo presidente da República para regular algum caso que seja considerado relevante e urgente. Não é para qualquer situação, não pode tratar de direito penal, processual civil. É só para questões que deveriam ser relevantes e urgentes. Quando ela é publicada, ela já tem força de lei. E o que acontece na sequência? Ela é submetida de imediato para o Congresso, ou seja, para a Câmara e para o Senado, e após 45 dias, se ela não for votada, ela tranca a pauta. Isso quer dizer que ela entra em regime de urgência. Entrando em regime de urgência, todos os outros processos legislativos que estavam avaliando algum projeto de lei são parados e ela tem que ser votada. Esse período se renova por mais 45 dias e se em 90 dias ela não é votada, ela deixa de valer. Essa é a lógica da medida provisória. Competência para propor é da República, do presidente da República, e a votação primeiro vai para a Câmara dos Deputados e depois vai para o Senado. Depois que a Câmara e os deputados e o Senado publicaram, ou seja, aprovaram, ela vai para a sanção presidencial. E, sancionada pelo presidente, ela se converte numa lei. O que são os decretos-leis? Bem, os decretos-leis, eles eram um dispositivo que havia durante o período do regime militar para que o presidente da República publicasse esse decreto-lei com força de lei, sem passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Portanto, era como se fosse um ato discricionário do presidente e que tinha validade como lei. Hoje não é mais possível, mas eventualmente vocês podem vir a encontrar esses decretos-leis. E é importante que vocês saibam que ele tem força de lei. Abaixo de toda a parte que trata das leis, nós temos os atos administrativos. O mais importante deles é o decreto. Qual que é o objetivo do decreto? O objetivo dele é regulamentar a legislação, regulamentar as leis complementares e as leis ordinárias. Eles devem respeitar obrigatoriamente os princípios constitucionais e eles não podem criar, modificar
ou extinguir direitos e obrigações. Portanto, o objetivo de um decreto é regulamentar a lei. É realmente colocar em prática algo que na lei está bastante abstrato. E adicionalmente ao decreto, há outros atos administrativos que têm a finalidade de colocar em prática leis e decretos. Também devem respeitar obrigatoriamente os princípios constitucionais, não podem criar, modificar ou extinguir direitos e vai ser publicado dentro da estrutura do poder executivo pela autoridade competente. Isso é uma coisa importante. Enquanto o decreto tem que ser obrigatoriamente assinado pelo presidente da República, outros atos administrativos, como instrução normativa, resoluções, etc., podem ser assinados, por exemplo, por ministros de estados e outras autoridades. Só para a gente finalizar, quais são os tipos de atos administrativos que existem? Existem atos que são chamados de normativos, porque eles, ao regulamentar um decreto, eles criam uma norma interna, como, por exemplo, as instruções normativas e as resoluções. Elas vão dizer como algo deve ser realizado. Existem atos administrativos chamados de ordinatórios, que ordenam algo, que ordenam que alguma coisa seja feita. Por exemplo, uma portaria, uma circular, uma instrução, uma ordem de serviço, um despacho, um ofício. Ele ordena que algo seja feito. No caso, por exemplo, de um despacho dentro de um processo judicial, o juiz ordena que o réu seja citado. Esse é um exemplo. Eu também tenho atos negociais. O que são esses atos negociais? São atos que são firmados na administração pública ou entre ela e o setor privado. Por exemplo, uma licença, uma permissão de uso, uma autorização, a homologação de uma licitação. Todos esses são atos que são emanados da administração pública para firmar uma negociação que foi feita dentro dela ou com o setor privado. Eu tenho ainda atos enunciativos. Eles enunciam, contam uma coisa. Por exemplo, o diploma de vocês, ele é um ato enunciativo quando vocês o obtiverem. Porque ele conta para toda a sociedade que vocês cumpriram todas as horas necessárias para se formarem em engenharia. Eu também tenho, nessa mesma lógica, certidões e pareceres. E por fim, um ato que a gente não gosta muito, mas que ele existe, que são os atos punitivos. Quando, por exemplo, a gente passa um sinal fechado ou acima da velocidade permitida, eventualmente é lavrado um auto de infração e desse auto de infração resulta uma sanção, que é uma multa, pode ser uma suspensão da carteira ou até a própria cassação. Esses são os atos considerados punitivos. Então, para completar essa hierarquia, ainda existe um outro tipo de atos que são os tratados internacionais. Esses tratados internacionais não são nem escritos nem votados dentro do Brasil ou pelos poderes executivo, legislativo, judiciário. Eles são negociados por aqueles que representam o chefe de Estado lá fora. E quando eles são negociados e são firmados pelo presidente da República e depois o Brasil ratifica que vai assumir esse tratado, o que acontece? Eles precisam ser internalizados. E essa internalização se dá da seguinte forma. O presidente vai lá e firma. Depois o Brasil vai lá e ratifica. Daí vem esse tratado. O tratado é encaminhado para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional analisa ele, vê se ele é pertinente e publica um decreto legislativo. Posteriormente, ao publicar esse decreto, ele é sancionado pelo presidente internamente para publicar o decreto presidencial. É assim que esse tratado entra em vigor dentro do Brasil. E, quando ele entra em vigor como se fosse uma lei ordinária. Portanto, ele pode revogar uma lei anterior. Alguns tratados, por disposição da Constituição, entram no direito brasileiro como uma emenda constitucional, que são os tratados que abordam direitos humanos. Esses têm essa tratativa especial. Se eu tiver um tratado que aborde direito humano, ele vai direto para a Constituição, ou ele vai ser entendido como uma emenda constitucional. Já os outros tratados vão ser compreendidos como uma lei ordinária. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e a gente fica à disposição para quaisquer dúvidas e comentários.